Queira, por gentileza, abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse. Nós faremos leitura do capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Enquanto os irmãos, a igreja do Senhor está localizando este texto na palavra de Deus, eu quero mais uma vez expressar a minha alegria e a minha gratidão em Deus, pelo privilégio que Ele concedeu mais uma vez a mim e minha família, de estar nesta amada igreja do Senhor, no primeiro domingo de um novo ano que Deus nos concede, para juntos, conforme já ouvimos aqui nesta noite, agradecermos a Deus por tantas bênçãos, por tantos milagres, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E me sinto privilegiado por Deus em poder, no primeiro domingo deste novo ano, compartilhar algo da palavra do Senhor com esta querida igreja, com a vida de cada um dos senhores e senhoras que aqui estão. Trago de nossa igreja no estado do Paraná um abraço ao bispo Oídes, à bispa Neuza, bispos desta amada igreja, a saudação da Assembleia de Deus ali na capital do estado do Paraná. Um abraço de nosso pastor Wagner, que neste momento nos acompanha lá na cidade de Curitiba. Que Deus continue abençoando a sua vida, bispo, a vida de todos os obreiros desta amada igreja. Louvo a Deus pela vida de amigos que aqui fiz, pastor Samuel, muitos pastores que aqui estão. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor Eliezer, pastora Patrícia. Deus abençoe pastor Eliseu, que é um comunicador que nós acompanhamos ali. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um dos irmãos. Louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, um amigo que Deus nos deu há não muitos anos, sua esposa, a missionária Elza. Obrigado pelo carinho e pela forma tão amável que os irmãos nos recebem aqui. Vamos à palavra do Senhor no livro do Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 1. A palavra do Senhor nos diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Versículo 5. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Versículo 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém. Volte ao seu lugar, tome o seu assento, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, querida igreja do Senhor, com base no texto que nós acabamos de ler hoje aqui à noite, eu quero compartilhar convosco sobre a importância de mantermos o nosso olhar no trono. Me permita repetir o tema dessa palavra, porque esta palavra não é minha, eu não sou dono dessa palavra, é palavra de Deus para a sua igreja na noite de hoje. A importância de mantermos os nossos olhos no trono de Deus. O livro do Apocalipse é um dos livros da Bíblia que mais gera expectativa por parte dos seus leitores. Quem de nós, ao ler o livro do Apocalipse, em pelo menos uma vez em nossas vidas, fez uma série de questionamentos e de perguntas para Deus? O livro do Apocalipse é um livro recheado
de uma mensagem simbólica. O livro do Apocalipse é um livro extraordinário devido à revelação de Deus para os seus, para a sua igreja, para a humanidade. Quando nós abrimos o livro do Apocalipse, no capítulo de número 5, nós encontramos uma série de informações extraordinárias, maravilhosas e também empolgantes. Quando nós olhamos para o capítulo de número 5, nós percebemos que, não diferente do que acontece em todo o livro, Jesus Cristo é o personagem principal desta mensagem. Não há nada mais importante no livro de Apocalipse, não há nada mais importante neste texto do que a figura de Cristo Jesus, o nosso Rei, o nosso Senhor e também o nosso Mestre. Quando nós olhamos para o capítulo de número 5, nós encontramos uma série de informações interessantes, extraordinárias, empolgantes, mas uma das muitas informações que nós encontramos na leitura do capítulo 5 do livro do Apocalipse são algumas comparações, em especial dois animais conhecidos no mundo terreno com a figura de Cristo Jesus. Conforme nós lemos nos 6 primeiros versículos que compõem o capítulo de número 5, nós observamos Jesus sendo representado ou sendo comparado na figura de um animal chamado leão. E quando nós olhamos para algumas destas características e nos perguntamos por que o livro sagrado, por que a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 5, compara Jesus à figura de um leão, nós começamos a compreender as profundezas da revelação de Deus para as nossas vidas. É importante, mesmo que de forma não muito detalhada, não precisamos ser profundos conhecedores da realidade de um leão. Todos nós sabemos de forma básica que este animal chamado leão, ele é caracterizado pela sua agilidade. Quando nós falamos em leão, nós estamos falando em um animal que é ágil, estamos falando em um animal que é corajoso. Quando nós falamos em leão, nós estamos falando de um animal que não tem medo do seu adversário. Quando nós fazemos referência a este animal, nós estamos falando de um animal que não se intimida quando precisa enfrentar o seu inimigo. Quando nós falamos em leão, é importante nós trazermos a nossa memória e a nossa mente a característica do seu potente rugido. Quando um animal como o leão abre a sua boca, ele é capaz de produzir um som que intimida qualquer oponente ou qualquer adversário que está à sua frente ou que está ao seu redor. De maneira que o leão, ele é conhecido pela sua agilidade, pela sua força, pela ausência do medo, mas ele também é caracterizado porque o seu rugido atemoriza qualquer um dos seus inimigos. Interessante que quando nós falamos do leão, nós precisamos também trazer à memória o fato de que ele é dono absoluto do seu terreno. Ele cuida do seu terreno, ele zela pelo seu terreno. Quando nós falamos sobre este animal, mencionado no capítulo de número 5 do livro do Apocalipse, é importante nós nos lembrarmos que leão também tem a característica de nunca ser apanhado desprevenido. Ele sempre está vigilante. Raríssimas serão as vezes em que este animal será apanhado de surpresa, tamanho o cuidado, tamanha a vigilância que ele desenvolve quando está no seu terreno. Interessante que quando nós olhamos para a característica deste animal, nós observamos, conforme falamos na introdução desta reflexão, que o seu rugido diz aos outros animais que aquele território tem um dono, que aquele território tem uma liderança. Um dos duelos mais lindos de serem observados na natureza
é o duelo estabelecido entre um leão e um crocodilo. Talvez você nunca testemunhou isso presencialmente, e graças a Deus que você estava bem distante desta cena, mas quando você abre um vídeo, um documentário na internet, ou em um programa de televisão, e você assiste o duelo de um leão com um crocodilo, você observa que um crocodilo, dentro da sua estratégia de atacar um leão, o aguarda às margens de um rio, se esconde sob as águas deste rio, e à medida que o leão se aproxima do rio para baixar a sua cabeça e matar a sua sede na margem do rio, o crocodilo prontamente, obedecendo o seu instinto, obedecendo a sua estratégia, abre a sua boca e parte literalmente em direção ao leão. Interessante que neste duelo, que é maravilhoso sob a perspectiva da sobrevivência na natureza, diferente da reação que o leão tem com outros opositores, ele não levanta a sua pata, ele não se projeta contra o seu adversário, mas ele simplesmente abre a sua boca, encara o crocodilo face a face, olho no olho, e produz naquele momento um grande rugido. Você que já testemunhou e sabe, olhou e percebeu que o crocodilo não tem dúvidas, quando ele vê a boca do leão aberta, produzindo aquele grande rugido, de imediato ele fecha a sua boca, dá marcha ré, entra no rio de novo, vai embora, porque o rugido do leão coloca um grande predador da natureza, que é o crocodilo, para fugir da sua presença. Aí você vai dizer assim: eu entrei na igreja hoje à noite, não foi para aprender sobre o mundo animal, eu entrei aqui para ouvir uma palavra de esperança. Aí Deus te colocou dentro da Assembleia de Deus em Campinas, na noite deste domingo do mês de janeiro, para dizer para você que à medida que João está tendo uma revelação do trono da glória de Deus, no capítulo de número 5, ele vê a figura de Cristo como um leão, ele vê a figura de Cristo como aquele que tem toda a autoridade. Quando ele olha para os céus, para enxergar o seu rei, ele começa a compreender que ele está diante de alguém que tem todo o poder, que tem todo o domínio, que tem toda a autoridade. Ele começa a compreender que a semelhança do leão, que é o rei dos animais, ele está diante do rei dos reis, do senhor dos senhores, que quando abre a sua boca, o adversário tem que bater em retirada. Se você entendeu esta palavra, glorifica e adora o nome do seu Deus hoje aqui à noite. Aleluia. Quando nós olhamos para este texto, é importante nós compreendermos que Jesus, além de ser comparado à figura de um leão, é comparado no mesmo texto que nós acabamos de ler, à figura de um outro animal. E à medida que os irmãos acompanharam a leitura junto comigo, entre o versículo de número 1 e o versículo de número 6, a Bíblia diz que Jesus está sendo representado, ou é comparado, à figura de um cordeiro. Nós não precisamos entender muito de reino animal para compreender que leão é um animal possuidor de características muito diferentes de um cordeiro. Leão é poder, leão é autoridade, leão é representação de domínio. Mas no capítulo de número 5, João, quando está tendo uma revelação do trono, contempla Cristo representado na figura de um cordeiro. Cordeiro nada mais é do que o filhote macho de uma ovelha. Interessante que o cordeiro só recebe esse nome até completar um ano de vida, porque depois que ele completa um ano de vida, é importante a gente observar que ele passa a se chamar carneiro, que na verdade é o macho de uma ovelha. Quando nós olhamos para um cordeiro, nós observamos nas suas características principais a sua mansidão. É um animal diferente do leão. Quando você olha para a característica básica de um cordeiro, você observa que ele é um animal que se entrega de maneira total. Ele é obediente ao seu pastor. Ele tem uma característica essencial na sua existência, que é a dependência.
Quando você fala de um cordeiro, você está falando de alguém que é dependente totalmente do cuidado de outra pessoa. Aí quando João está olhando para o trono da glória de Deus, para ter entendimento da revelação de Deus, diz a Bíblia que ele vê um leão, aquele que tem poder, aquele que tem domínio, aquele que tem autoridade, mas ele também contempla um cordeiro, aquele que se entregou de forma total, de forma plena, no meu e no seu lugar. Quando ele começa a olhar para cima, quando ele começa a contemplar a glória do trono de Deus, ele começa a enxergar aquele que foi obediente à vontade do Pai, e ele começa a perceber que ele está diante daquele que se entregou, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Ele começa a compreender que ele só está em pé porque aquele teve vitória sobre a morte, aquele teve vitória sobre a cruz, aquele sangue derramado perdoou os seus pecados. Ele consegue compreender que o mesmo que tem poder, o mesmo que tem autoridade, o mesmo que tem domínio, é o mesmo que se entregou para que eu e você pudéssemos estar hoje aqui à noite, adorando o seu nome, na beleza da sua santidade. Se você entendeu isso, mais uma vez, glorifique o nome do seu Deus. Aleluia! Quando a gente entende estas duas comparações, fica mais fácil a gente compreender a mensagem espiritual para os dias de hoje, no capítulo de número 5 que nós acabamos de ler. Interessante, e os irmãos puderam acompanhar comigo na leitura deste texto, que João, no versículo de número 1 do capítulo de número 5, diz que viu na destra do que estava assentado sobre um trono um livro que estava escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Preste atenção num detalhe importantíssimo mencionado no versículo de número 1. E vi, inicia o versículo de número 1 com a seguinte informação: na destra do que estava sentado sobre o trono tinha o quê? Um livro. Repita comigo, tinha o quê? Um livro. O livro é um elemento que vai prender por algum tempo a atenção de João. Olha que coisa interessante. A Bíblia não fala quanto tempo isto durou. A Bíblia não traz de forma especificada a quantidade de tempo que demorou esta experiência. A Bíblia tão somente nos informa que João viu um livro. Este livro é um livro diferente de outros livros. O versículo de número 1 nos traz a informação de que ele era escrito por dentro, mas também tinha um conteúdo escrito do lado de fora. Ainda no versículo de número 1, a Bíblia diz que além desta característica diferenciada deste livro, que tem uma mensagem interna e uma mensagem externa, ele estava selado, ele estava lacrado, ele estava fechado. E diz a Bíblia que neste exato momento, 3 sentimentos tomaram conta de João ao olhar para este livro. Primeiro sentimento, a sua mente foi permeada pela impossibilidade. Perceba que à medida que nós lemos esses 6 primeiros versículos, fica claro na leitura deste texto, que à medida que João está olhando para o livro, ele começa a se preocupar. Qual foi a primeira preocupação de João? É impossível alguém abrir este livro. É impossível alguém interpretar a mensagem deste livro. É impossível alguém decifrar o que está escrito neste livro, que traz uma mensagem que está escrita por fora e que está escrita por dentro e que está selada com 7 selos. Quando nós olhamos para esta passagem, nós começamos a extrair como lição espiritual para as nossas vidas nos dias de hoje, que a semelhança de João, em nossa trajetória de vida, nós enfrentaremos dias em que nós vamos fixar o nosso olhar no livro e vamos nos esquecer de olhar para quem está do lado do livro. A palavra do Senhor está ensinando para mim e para você o seguinte:
quando os nossos olhos não estão fixados em Cristo, quando os nossos olhos não estão enxergando Jesus, nós vamos ter a nossa mente permeada por impossibilidades. Agora, quem tem ouvidos, comece a entender o que o Espírito está dizendo para você aqui nessa noite. Tem muito crente que vai passar a vida toda vindo para a igreja, vai prender a sua atenção na figura do dirigente, na figura do obreiro, na figura do cantor, na figura das pessoas, e não vai enxergar o que tem de mais importante, que é a presença de Cristo Jesus no nosso meio. Tem muita gente que vai passar a vida toda sem ter um testemunho para contar, sem ter uma experiência para compartilhar, porque a mente dele está permeada de impossibilidade. Não vai dar, é um culto normal, não é festividade, não tem nada de diferente. Eu já venho nessa igreja há tanto tempo, eu já sou membro dessa igreja há tantos anos. Aí Deus te coloca aqui para dizer assim, ó: você não veio enxergar um pregador, você não veio enxergar um cantor, você veio aqui porque eu, que sou o dono da igreja e tenho nome, sou o leão da tribo de Judá, sou o Cordeiro de Deus, eu estou aqui, e onde eu estou, o milagre acontece, a vitória acontece, a minha bênção pode ser sentida na sua vida. Aleluia! Nós perdemos, como crentes, muitas oportunidades na vida de sermos abençoados por Deus, porque nós não acreditamos mais no milagre. Muitos crentes são capazes de passar anos na sua vida e na sua trajetória, vindo à igreja, sentando em poltronas confortáveis como esta, cruzando o seu braço e culpando os pastores, culpando a liderança, culpando os coordenadores, culpando os obreiros, dizendo: tem tanta igreja na cidade de Goiânia, perdi meu tempo de vir nessa igreja, porque nessa igreja não acontece nada. Sabe por que isso está acontecendo? Porque você não está vindo aqui para abrir os seus olhos e enxergar o que tem de mais importante, o que tem de mais belo, que é a presença de Cristo Jesus. E a boa notícia que eu tenho para você: são 8h16. Deus não tem hora marcada para transformar aquilo que é impossível impossível. Ele pode operar um milagre na sua vida agora, aí onde você está. Só quem acredita no poder dessa palavra, levanta a sua mão para o céu assim comigo, por alguns segundos. Oh glórias ao nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a sua impossibilidade, mas uma coisa eu sei: Deus te visita agora, Ele te visita agora. Oh glória a Deus, recebe o teu milagre, recebe a tua resposta agora, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. No dia 8 de novembro de 1995, eu estava aqui bem perto, na cidade de Brasília, numa quarta-feira à noite. Quando eu entrei no culto, era um culto de jovens, tinha meia dúzia de jovens na igreja. Eu entrei numa porta lateral parecida com esta, e eu contei, bispo, quantas pessoas tinham naquele culto, e não tinha mais do que 15 pessoas naquele culto. Eu imaginei assim, ó: culto com 15 pessoas, não acontece nada, não vou nem perder meu tempo de ficar aqui, vou embora. Crente perturbado já deixa o carro numa posição que ninguém tranca ele, porque se o culto não estiver bom, ele vai embora. Eu já tinha deixado meu carro estacionado estrategicamente, para ninguém me fechar. Quando eu dei as costas para a porta, eu senti uma mão me pegando e me puxando pela gola da camisa. Eu olhei, era um diácono da igreja. Ele tinha, sem brincadeira, mais de 2 metros de altura, pesava mais de 145 quilos. Meu irmão, covardia. Dá uma olhada para mim, não faça nenhum comentário. Se disser que eu de frente pareço de lado e de lado eu desapareço, nós vamos criar uma inimizade. Então ele me segurou, me puxou, falou: você vai aonde? Eu disse: eu vou embora. Quem disse que você está liberado para ir embora? Ninguém, eu tenho o direito de ir e vir. Eu não vou ficar no culto. Ele disse: hoje você vai. Me puxou e trancou a porta e passou a chave. Eu falei: mas olha a cabeça desses camaradas. Estou na igreja, obrigado agora. Falei: é isso mesmo, obrigado, vou sentar do seu lado. Sentou do meu lado. 15 pessoas no culto, eu desesperado.
Sabe aquele dia que você está desligado das coisas de Deus? Você olha para o relógio, você olha para o teto, conta quantas lâmpadas estão acesas, quantas estão apagadas. Se tivesse ventilador, você contava quantas voltas ele deu por minuto, desligado. E eu só imaginava, meu Deus, que hora esse culto vai acabar? E quando avisaram que ia ser o pregador, eu quase tive um infarto. Era um sujeito calmo, que falava bem devagar. Eu disse, misericórdia, hoje ele mata nós 15 aqui dentro. Quando ele começou a pregar, ele falou, eu quero falar sobre o batismo com línguas estranhas. Glossolalia, eu falei, misericórdia. Nem sabia o que era isso direito. Nome de remédio genérico, não. E ele pregou 1h20, eu falei, Jesus amado, eu já vi pregação grande, mas de 1h20 foi para matar. Quando ele acabou a pregação, ele disse assim, ó, quem não é batizado com o Espírito Santo vai ficar em pé e vai vir aqui à frente. Tinha 15 pessoas no culto, uns 3, 4 amigos levantaram, foram lá na frente, eu bem quietinho ali, orando para Deus acelerar o relógio para eu ir embora. O diácono que estava do meu lado, olhou para mim e disse, Eliel, eu te conheço, você é membro dessa igreja aqui, e eu sei que você não é batizado com o Espírito Santo, por que você não ficou em pé? Eu falei, rapaz, eu já fiquei no culto, agora ir lá na frente eu não vou. Ele disse, não, eu vou te levar. Me levantou, me deu uma gravata, e me trouxe no pé do púlpito. Eu falei, misericórdia, eu já estou num culto, obrigado, agora eu vou receber uma oração, obrigado. E começaram a orar. E você sabe que quando um pregador começa a orar para o batismo com o Espírito Santo, ele só fica feliz depois que alguém é batizado com o Espírito Santo, senão ele não para de orar. E eu orando ali, Jesus, batiza meus amigos com o Espírito Santo, que é para acabar logo esse culto aqui, eu vou embora. Porque eu ficava imaginando assim, não vai acontecer nada, só tem 15 pessoas. Ele orou tanto que acabou a voz dele e ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Aí todo mundo levantou, me levantei. Quando eu estou me levantando, eu sinto aquela mão de 145 quilos, me empurrando e me pressionando para baixo, dizendo, está todo mundo liberado, eles vão embora. Mas você só sai daqui quando você for batizado com o Espírito Santo. Sujeito atrevido, pastor Eliezer. Eu falei para ele, rapaz, é impossível. Aí eu anotei. Aí ele começou a dizer assim para mim, ó, lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, Deus diz que para Ele nada é impossível. Se você abrir a Bíblia lá em Jó 42, versículo 2, a Bíblia diz que Deus tudo pode. Se você for no capítulo 19 do Evangelho segundo Mateus, versículo 26, a Bíblia diz que as causas que são impossíveis aos homens, elas são possíveis para Deus. Se você for lá no 17 de Mateus, versículo de número 20, Jesus conversando com seus discípulos, disse para eles assim, ó, se vocês tiverem fé, nada vos será impossível. Eliel, se você abrir a Bíblia lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Se você crê, você vai ser batizado hoje. Quando ele acabou de falar isso, eu já estava navegando no oceano do Espírito, porque no dia que eu achei que não iria acontecer nada, Deus me visitou, o Espírito Santo do Senhor me abraçou. Imagine o que Ele não pode fazer com você no primeiro domingo deste ano de 2019. Se eu fosse você, eu abria o meu coração, eu rasgava a minha alma, eu me prostrava na presença dEle. Eu acredito, eu creio que no primeiro domingo deste novo ano, coisas que eram impossíveis vão deixar de ser impossíveis, porque o Deus das causas impossíveis está nos visitando na noite deste domingo. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor nosso Deus. O segundo sentimento que tomou conta de João, o primeiro sentimento é que a sua mente foi permeada pela impossibilidade. Mas há um segundo sentimento. Quando você leu comigo o capítulo de número 5, os 6 primeiros versículos, a Bíblia diz que João fixou a sua visão neste livro. À medida que ele estava olhando para o livro, ele se preocupou. O motivo da sua preocupação estava no seu pensamento permeado de impossibilidades. Quem será? Será que esse livro vai ser aberto? Será que alguém vai desvendar esta mensagem? Mas aí vem um segundo sentimento. O segundo sentimento, diz o capítulo de número 5, é que João, nesse exato momento que está olhando para o livro, demonstrou confiança
em algumas pessoas. O texto nos diz exatamente assim, exatamente com essas palavras: ninguém é digno de abrir o livro. No pensamento de João, vamos imaginar assim, no radar da mente de João, ele procurava alguém ali no seu banco de dados particular e imaginava: será que o meu amigo, será que aquele irmão, será que aquela irmã, será que aquele pastor, será que aquele missionário, será que aquele servo, será que aquela serva do Senhor pode abrir o livro? Aí imediatamente ele chegava à conclusão: não tem ninguém que pode abrir o livro. Interessante que o texto é muito claro, já a partir do versículo de número 1, quando a Bíblia Sagrada nos traz a informação que a destra, bem do lado, em uma posição de honra, em uma posição diferenciada, está o leão e está o cordeiro. Como a visão de João está fixada no livro, naquele instante, naquele momento, ele não consegue compreender de imediato que bem perto do livro está o único que é digno de abrir e de desvendar a mensagem daquele livro. Olha que mensagem extraordinária diante das adversidades da nossa vida. Em algum momento a gente vai se esquecer, a nossa visão vai estar bloqueada, a gente não vai enxergar que bem do lado está Jesus, e nesta hora nós vamos duvidar que o problema pode ser resolvido. Nós estamos vivendo uma geração pobre de espírito nos dias de hoje, gente que deposita a sua confiança de outras pessoas, acredita que o milagre vai acontecer e condiciona o agir deste milagre à vida de outras pessoas, quando na verdade a Bíblia diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em torno do meu nome, eu garanto a minha presença no meio de vocês, e aonde eu estou, coisas extraordinárias, coisas lindas começam a acontecer no vosso meio. Aleluia. Eu contei em uma outra oportunidade que estive aqui nesta igreja, de uma experiência que me marcou muito quando eu olho para este sentimento que tomou conta da vida de João. Chegando no término de um culto na nossa igreja, no corredor central do templo sede da nossa igreja em Curitiba, uma família olha para mim e diz: pastor, o nosso filho está doente, está enfermo. Eu disse: meu Deus, vamos orar por ele. Aí a mãe daquela família diz assim: o pastor fulano de tal está aí. Eu olhei, o pastor não estava mais ali, ele já tinha saído da igreja. E eu disse para ela: o pastor já não está mais aqui, ele já foi embora, mas eu posso orar pelo seu filho? Ela disse: não. Eu falei: mas ele não está doente, minha irmã? Está. E eu não posso orar, não. Aí eu não entendi nada. Então o que a senhora veio fazer na igreja? Ela disse: que eu queria que o pastor fulano de tal orasse por ele, porque eu tenho certeza que se ele orasse, meu filho ia ser curado. Mas se fosse orar, eu já não sei. Estou sem moral para orar para o doente, eu pensei. Eu falei: minha irmã do céu, pelo amor de Deus, deixa eu orar pelo seu filho. E eu comecei a entender que tem crente que, ao invés de olhar para o trono e enxergar que bem pertinho está Jesus, ele fica procurando o irmão fulano de tal, a irmã fulana de tal, o obreiro fulano de tal, a obreira fulana de tal. Meu irmão, ninguém aqui pode fazer nada de diferente por você. Se Jesus não estiver aqui no nosso meio, não vai ser a oração desse pregador, não vai ser a oração de qualquer outra pessoa que vai mudar a sua vida. Mas uma coisa eu posso lhe afirmar: esses homens e mulheres de Deus que estão aqui, eles oram, eles clamam, eles intercedem, porque eles acreditam que o dono da igreja, que é Jesus, ele está aqui, e onde ele está, coisas extraordinárias começam a acontecer nas nossas vidas. Aleluia. Ali na igreja de Curitiba, eu sou funcionário da igreja. Na administração central da nossa igreja, nós trabalhamos em aproximadamente 90 funcionários. Eu atendo uma área específica da igreja, que é a área de comunicação, que envolve rádio, televisão, os nossos projetos de comunicação. Diariamente, nós recebemos ligação de pessoas que perguntam para nós, pastor Eliseu, mais ou menos assim: quem vai cantar no culto hoje à noite?
Aí eu digo assim, vai ser o ministério de louvor da igreja, vai ser o coral da igreja, vão ser os irmãos da igreja. Aí alguém lá do outro lado diz, não, vai ser o louvor, vai, então nem vou. Não vai ter ninguém de fora, não vou perder meu tempo de ir na igreja. Alguém, pastor Eliseu, liga lá e pergunta assim, quem que vai pregar hoje? Não, vai ser um obreiro aqui, o nosso pastor escalou algum obreiro aqui da nossa igreja. Ele vai pregar, vai trazer a palavra. Não, é melhor ficar em casa, porque em casa eu acesso o YouTube, acesso a internet, ouço uma mensagem muito melhor do que essa mensagem que vocês pregam aí dentro dessa igreja. Aí eu comecei a entender. Não é o seu caso, porque você está aqui hoje, aqui à noite. Mas tem muita gente que está condicionando o agir de Deus a pessoas. Deus vai honrar sua fé. Você que veio a este culto hoje à noite, independente de quem estaria aqui, você entrou aqui acreditando que Deus iria te visitar, que o Espírito Santo iria te abraçar, que algo extraordinário ia acontecer na sua vida. Em nome de Jesus, pode encher o seu pulmão, pode abrir a sua boca, pode dar um brado de glória para Deus, porque a presença dEle é quem garante a vitória sobre as nossas vidas. Aí o terceiro e último sentimento que tomou conta da vida de João é que ele começou a chorar diante daquela situação. Olha que interessante. A Bíblia diz que ele ficou preocupado, mente permeada pela impossibilidade. Será que alguém vai abrir? Será que alguém vai desvendar? Ato contínuo. Ele começa a imaginar: quem é digno de abrir esse livro? Será que tem alguém na terra que seja capaz de abrir esse livro? Será que existe algum ser celeste capaz de abrir esse livro? Ato contínuo. Ele começa a chorar. O terceiro e último sentimento que permeia a vida de João, no momento em que ele está tendo esta revelação, é um sentimento de tristeza. E a tristeza, ela se manifesta de muitas maneiras. E uma das exteriorizações dessa tristeza são as lágrimas, é o choro, é o pranto. Diz o texto no capítulo de número 5, e eu, João, diz o texto, chorava muito naquela hora. Ele está do lado de quem tem o poder, de quem tem a autoridade, de quem tem o domínio para abrir e desvendar aquele livro. Mas nesse momento ele começa a chorar de tristeza, imaginando que aquela mensagem não chegasse ao seu fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja hoje aqui à noite. O choro pode durar uma noite. Choro tem prazo de validade na Bíblia Sagrada. Eu não sei se você entrou aqui em lágrimas, eu não sei se você entrou aqui em prantos, eu não sei se você ainda está chorando nesse momento, mas uma coisa eu quero dizer para você: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, aquela que vem do trono da glória de Deus, ela vem com alegria, ela vem com prazer, ela vem com satisfação, ela vem com abundância de vida, ela vem com transformação de história. Em nome de Jesus, o seu choro se transforma em alegria, o seu pranto se transforma em riso, para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia! Sabe como essa história termina? Versículo de número 6. Quando você olha para o versículo de número 6, a Bíblia diz assim, e olhei. Depois de tirar a sua atenção do livro, vem o verso de número 6, que conclui esta reflexão nesta noite. No versículo de número 6, diz assim: e olhei, e eis que estava assentado no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. Aí vem uma série de informações especiais. Não é um cordeiro qualquer, mas ele tem 7 olhos. Ele tem 7 pontas, que são os 7 Espíritos de Deus.
enviados a toda a terra. Quando os olhos de João deixam de estar fixados no livro e se movimentam em direção ao meio do trono, ele começa a entender que aquele cordeiro é maior, e quando aquilo que é maior está conosco, eu não tenho o que temer. Se você entendeu isso, glorifica o nome do Senhor Jesus. As 7 pontas que estão descritas aqui no versículo de número 6 representam o poder do seu Deus, representam a força que existe em Deus, representam as características de um soberano. Quando você abre a Bíblia no Antigo Testamento, no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 22, e também no livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo de número 24, você vai observar que as pontas, você vai observar que elas fazem referência diretas a um soberano e também a um rei. Aí o texto continua dizendo assim, ó: e também tem, além das pontas, 7 espíritos que representam a plenitude do Espírito Santo diante do trono de Deus. Mas ele também fala dos chifres, pontas, espíritos e chifres, que simbolizam poder, de acordo com Miqueias capítulo 4, versículo 13. Mas ele também fala dos olhos, e quando você vai para a palavra de Deus, no segundo livro das Crônicas, a Bíblia fala de conhecimento. Ou seja, quando os olhos de João deixam o livro, e quando os olhos de João começam a contemplar o meio, começam a contemplar, ele começa a ver a força de um rei, a força de um soberano, a plenitude do Espírito Santo, o conhecimento de todas as coisas, e ele começa a testemunhar: maior é o que está em mim, maior é o que está em nós. Não preciso mais temer, não preciso mais ter medo, não preciso mais chorar, é só eu confiar, porque ele é maior do que tudo, ele é maior do que todos, e eu posso sentir a real presença dele na minha vida. E esse texto termina da seguinte maneira: à medida que ele está olhando, ele começa a compreender agora que nenhuma circunstância consegue se colocar contra o poder e a força de quem está no centro do trono. À medida que ele deixa de olhar para o livro e começa a focar a sua visão em Cristo Jesus, ele começa a entender que as circunstâncias são reduzidas a nada diante da presença do poderoso Deus que ele está vendo. Em nome de Jesus, se você acredita no poder desta palavra, eu quero te convidar neste momento, com muito temor e tremor diante do Senhor, com a autorização do bispo Iris, a se colocar em pé rapidamente por alguns minutos hoje aqui à noite. Eu gostaria que você neste momento não se desligasse de absolutamente nada por alguns segundos, por rápidos minutos, e eu gostaria de te convidar a fechar os seus olhos por alguns instantes. Eu gostaria que com os seus olhos fechados, você pensasse juntamente comigo, você fizesse uma reflexão juntamente comigo hoje aqui à noite, onde os teus olhos estão te levando, onde a tua visão está parada, onde o teu olhar está fixado na noite deste dia. Enquanto você está com seus olhos fechados, por alguns instantes apenas, eu sinto a glória do Senhor sobre nós hoje aqui à noite. A brisa suave do doce Espírito Santo do Senhor, ela sopra sobre nós, sobre a igreja do Senhor. O que eu sinto aqui não é fruto da minha imaginação. O que eu sinto aqui são os céus abertos sobre nós. O que eu sinto aqui é a glória do Senhor sendo derramada sobre nós. O que eu sinto aqui é a real presença do doce Espírito do Senhor. Com os seus olhos fechados por alguns instantes. Eu não sei do que a sua mente está sendo preenchida nesses últimos dias. Eu não sei. Eu não sei se neste exato momento a sua mente está permeada por impossibilidades. Eu não sei se até agora são 8 horas,
mais 40 minutos. Eu não sei se desde o início do culto até agora você imaginou, será que vai ser hoje? Será que pode acontecer alguma coisa no culto de hoje? Será que não vai ser mais um culto que eu estou participando? Será que não vai ser só mais uma reunião que eu estou testemunhando? Eu estou falando com alguém hoje aqui que entrou com a sua alma batida, entrou com a sua alma triste, está em agonia, em aflição, em tristeza de alma. Eu não sei se você entrou aqui e derramou lágrimas de dor, lágrimas de tristeza. Talvez você até sorriu para quem estava do seu lado, mas só você e Deus sabem do deserto, da dificuldade, da adversidade que você está atravessando. Agora uma coisa eu posso te afirmar: se você tiver forças hoje à noite de tirar os seus olhos das dificuldades, das adversidades, das muralhas e das barreiras, se você encontrar forças agora de mudar a direção da sua visão e começar a enxergar que bem aí do seu lado, bem aí pertinho de você, está Jesus. Se você conseguia enxergar com olhos espirituais que o leão da tribo de Judá e o Cordeiro de Deus estão aqui, em nome de Jesus, pode abraçar a tua vitória, pode abraçar o teu milagre, pode abraçar aquilo que você estava esperando, em nome de Jesus. Comece a marchar no ano de 2019 em vitória, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Enquanto você está fazendo isso, eu preciso fazer um convite muito singular, muito simples, porém muito objetivo hoje aqui à noite. Existe alguém aqui que não nos interessa saber os detalhes da sua vida, mas por algum sentimento, por alguma circunstância, os teus olhos se desviaram do trono, os teus olhos se desviaram de Jesus, e você está marchando nesses últimos dias da sua vida, distante de Jesus, longe de Jesus. Jesus marcou a noite do primeiro domingo do ano de 2019 para dizer para você: eu estou aqui, olhando para você, de frente para você, de braços abertos para você, esperando por você. Se você acredita que a tua vida é espiritual, se você acredita que esta vida distante de Jesus pode ser mudada e transformada pelo poder do nome de Jesus, eu te convido rapidamente a sair do seu lugar e vir aqui à frente, para que esta igreja possa orar por você, para que essa igreja possa abraçar você, para que você possa experimentar uma nova história, uma nova trajetória, um novo momento na sua vida. Aleluia, 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 aleluia. 2019 é o ano de você colocar sua visão de novo no trono. O ano de 2019 é o ano de uma nova história. O ano de 2019 é o ano da caminhada junto, ao lado, abraçado com Jesus. Talvez você já até se perguntou: mas eu não mereço, eu aprontei demais, eu andei longe demais, eu me distanciei demais, eu não sou digno, eu não posso. Aí Deus diz: você é digno, você pode, você vai vencer. Eu já venci por você na cruz, eu já me entreguei em teu lugar, eu já derramei o meu sangue por você, eu já me entreguei, eu já me doei para que você pudesse ter vida, e vida em abundância na minha presença. Eu vou te chamar pela última vez, eu não vou me demorar, eu não vou insistir aqui.
Esta igreja está adorando a Deus, está glorificando a Deus. Olha que som mais lindo, olha que som bonito. É o barulho que esse povo faz. É um barulho diferente, é um som diferente. É um barulho de adoração, é um barulho de louvor, é um barulho de gratidão. É um barulho, aleluia, de uma gente que não era merecedora, mas que foi alcançada pelo poder de Deus. Enquanto essa igreja está orando em seu favor, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Ah, se eu pudesse sair daqui. Ah, se eu pudesse descer desse púlpito e trazer você a laço aqui na frente. Mas eu não posso fazer isso. Escute, é a última vez que eu vou te chamar. 8h44. Nem eu e nem você sabemos que vamos dormir hoje à noite e vamos acordar amanhã cedo. Nenhum de nós que está aqui hoje à noite tem essa certeza. Eu não tenho a certeza que ao terminar este culto eu vou chegar ao meu destino, eu vou chegar na minha casa com vida. Eu não sei. Nenhum de nós que está hoje dentro dessa igreja tem certeza que vai estar vivo durante esta semana. Nenhum de nós aqui pode afirmar categoricamente que vai entrar segunda, vai entrar terça, vai entrar quarta, vai entrar quinta, vai entrar sexta, e nós vamos estar vivos. Nenhum de nós tem essa convicção. Sabe por quê? Nenhum de nós consegue enxergar o futuro. Mas uma coisa eu e você podemos sim ter a certeza, independente de onde eu estiver à noite, se Jesus vier me buscar, eu vou estar com Ele em toda a eternidade. Se no domingo à noite de hoje as trombetas soarem lá nos altos céus e Jesus vier sobre as nuvens para buscar a sua igreja, eu tenho a convicção que eu vou me encontrar com milhares e milhares de crentes que adoram e servem a Jesus nessa terra, e estaremos na Canaã celestial para todo sempre. Mas essa é uma decisão que só você pode tomar. É a última chamada. Igreja, me ajuda no último clamor e nós já vamos orar. Aleluia. Eu já estou vendo pessoas chorando aqui na frente. Eu já estou vendo almas se rendendo aos pés de Jesus. A maior vitória que o ser humano pode ter na sua vida é a certeza da salvação da sua alma, a certeza do perdão dos seus pecados, a certeza de que quando o seu coração parar de bater nessa terra, ele vai se encontrar com Cristo e ele vai morar nas mansões celestiais para toda a eternidade. Ah, como eu estou esperando você sair do seu lugar. Ah, como eu estou sedento de ver você aqui na frente. Igreja do Senhor, estende a sua mão para cá. Aleluia, 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 aleluia. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é grandioso, Deus é maravilhoso. Ele nos encontrou, Ele nos perdoou, Ele nos transformou, Ele nos resgatou. E se hoje nós estamos aqui adorando o seu nome na beleza da sua santidade, é porque Ele nos amou primeiro. Deus, eu entrego a vida deste senhor, eu entrego a vida desta senhora, eu te apresento a vida deste moço, a vida desta moça, meu Deus, que numa atitude de coragem, saiu do seu lugar e veio aqui à frente. Vieram à frente, não para se colocarem na presença de homens, mas vieram aqui porque acreditaram, meu Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Pai, oh glórias a Deus, está sendo manifestado mais uma vez nas nossas vidas. Meu Deus, eu não os conheço, mas o Senhor os conhece. Foi o Senhor quem lhes deu vida, foi o Senhor quem lhes trouxe a esta casa de oração. Meu Deus, em nome de Jesus, retira todo o pecado, retira toda a acusação do inferno. Meu Deus, tira este peso dos seus ombros. Meu Deus, em nome de Jesus, os enche com a tua presença, derrama do teu sangue, derrama da tua graça, limpa as suas vidas nessa noite. Ó Pai, escreve uma nova história nas suas vidas. Que toda a impossibilidade, que toda dúvida, que todo choro, que todo pranto, que toda dor, que toda angústia da sua alma
saiam agora pelo poder do nome de Jesus. Meu Deus, escreve os seus nomes no livro da vida, dá forças para que eles possam caminhar em 2019 ao teu lado, com os teus olhos voltados para o trono da glória de Deus. Meu Deus, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã aqui esta noite, e dá-nos, meu Senhor, um ano de vitórias, um ano de bênçãos e um ano de milagres, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.